Retornamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco pela Docno TV, que tem hoje como convidado o professor Rafael Soares Firmino, que está tratando sobre o tema os aspectos controvertidos da locação de imóvel. Mas antes de começarmos o bloco, é importante salientar, caro telespectador, a importância da sua participação. Para isso, basta acessar os contatos que seguem abaixo e caso queira rever esse programa ou os anteriores, basta também acessar o contato que segue abaixo. Professor Rafael, outra situação importante com relação ao contrato de locação é justamente sobre as garantias, né? Para o indivíduo locar um bem, ele precisa, às vezes, de garantir. Como é que funciona essa questão? Isso realmente, Oscar, é de grande importância, uma vez que o locador ele necessita de uma garantia do cumprimento da obrigação por parte do locatário. E a Lei 8.245 de 91, ela veio a trazer 3 espécies de garantia ao locador para o cumprimento da obrigação por parte do locatário. É a figura da caução, não é? Em que essa caução ela pode ser apresentada aí como uma garantia do locatário através de um bem móvel, não é? Seja aí uma joia ou um outro bem qualquer, assim como uma caução em dinheiro, que a própria legislação ela estipula que, se for em dinheiro, deve ser no máximo de 3 meses do valor do aluguel. Além dessa espécie de garantia que é a caução, nós temos a mais utilizada, e aqui, apesar de ser a mais utilizada, é a mais difícil, a mais complicada para que o locatário consiga essa espécie de garantia, que é a espécie de garantia fiança, não é? Em que o locatário deve procurar aí um fiador, que normalmente o locador requer um fiador que detém um patrimônio para que ele consiga garantir que ele não venha ficar no prejuízo. E a fiança é um contrato acessório ao contrato de locação e que responsabiliza o fiador. Por isso eu digo o mais procurado, mas o mais difícil. O locatário, para ele chegar até uma pessoa e pedir para que ele seja seu fiador, principalmente nos dias de hoje, é muito complicado. E um conselho que eu sempre deixo é que nunca seja fiador, não é? Porque às vezes o fiador, ele sem saber que existe o débito, mas o seu patrimônio vai responsabilizar por esse débito. Às vezes fala-se que o devedor principal não vai perder o bem de família, um imóvel, isso. E às vezes o fiador ele acaba perdendo o seu bem de família ali em razão de uma dívida como essa. E por ter vários outros bens em que ele dá em garantia, ele pode vir a perdê-lo. E a Lei 8.245 de 91, que inclusive quando tratei sobre a legislação de locação, esqueci de mencionar, a Lei 8.245 de 91, ela sofreu uma alteração no ano de 2009, pela Lei 12.112 de 2009, que iniciou a sua vigência em fevereiro de 2010, e ela trouxe uma nova espécie de garantia, que é o seguro locatício, que é um seguro que pode ser aí realizado pelas empresas seguradoras e que é uma nova espécie muito interessante, né? Para quem tiver o interesse de trazer para o seu contrato de locação essa espécie de garantia, é só procurar uma seguradora e ali realizar esse seguro locatício que é uma nova figura para a garantia do contrato de locação. Existem outros problemas que podem ser verificados nessa relação, né, locatícia? Bom, professor Oscar, esses problemas eles são vários. E para a gente estar trabalhando hoje, né, no nosso programa, no nosso bate-papo, não daria nem tempo. Então, quando nós falamos em problema em um contrato de locação, nós temos vários e vários problemas. E um dos mais interessantes, um dos mais importantes, é com relação à inadimplência do inquilino, não é? Ou do locatário, que isso ocorre a todo momento ou em todo o momento nessas relações contratuais no contrato de locação.
e que o locador ele deve, o mais rápido possível, recorrer, se for o caso, às vias judiciais para conseguir receber esse débito, esse atraso em que encontra-se aí inadimplente o locatário. Além desse grande problema, nós temos um problema que é muito... que acontece reiteradamente, é com relação às despesas, sejam as despesas condominiais ou mesmo as despesas com impostos ou taxas, como exemplo o IPTU, não é? Quem deve arcar com essa despesa do imóvel? A Lei 8.245 de 91, ela regulamenta com relação a essas despesas de que as despesas ordinárias do bem, elas devem ser arcadas pelo locatário. Já as extraordinárias devem ser arcadas pelo locador. Um exemplo que nós podemos trazer, num aluguel de um imóvel, né, em um condomínio, em um prédio, as despesas com o condomínio daquele prédio, eles ficam a cargo do locatário. Já quando é necessário uma pintura à fachada do prédio, ou quer realizar uma construção naquele prédio, já trata-se de despesas extraordinárias, ou seja, essa despesa deve ficar a critério do locador. A gente sabe que tem vários problemas, esse, por exemplo, da questão do IPTU, claro, há uma divergência em relação a isso, né? Se quem paga é o locador, se quem paga é o locatário. Mas a gente caminhando já para o fim do programa, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem com relação à atuação do advogado nessas relações. Qual seria a importância do advogado, né, nessa questão para poder dirimir, né, os possíveis conflitos? Bom, é interessante a gente frisar que com relação ao contrato de locação ou a forma do contrato de locação, essa forma é livre. Ou seja, o contrato de locação ele pode ser realizado de uma forma verbal ou mesmo de uma forma escrita. E com relação ao contrato de locação de forma verbal, às vezes o locador ou mesmo o locatário ele vai ficar prejudicado em algumas questões. Então aí entra o advogado, né? Que às vezes o cidadão, seja ele um proprietário que quer alugar um imóvel, ou mesmo o locatário que vai alugar esse imóvel, eles têm um certo receio em procurar um advogado para que realize ou para que formalize esse contrato de locação. E é interessante procurar um advogado para concretização desse contrato, porque nós sabemos que cada caso é um caso diferenciado. Ou seja, cada contrato de locação ele vai ter as suas peculiaridades. Nós temos, inclusive, contratos de locação na internet, que são bem fáceis, não é? Contrato de locação nas papelarias, não é? Mas esses contratos eles são genéricos. Às vezes, deve-se incluir uma cláusula que é peculiar àquele caso, mas que não inclui-se uma vez que não procurou um advogado para formalizar ou para realizar aquele contrato. Então, o advogado ele é muito importante para cada caso, ou para cada espécie, ou para cada contrato que viesse realizar, para que ele trabalhe com as peculiaridades ou as particularidades daquele contrato específico. Até porque, né, nessas relações, né, nas locações residenciais, o que se pretende proteger é justamente que a família tenha um lar. E nas relações comerciais, né, às vezes com valores vultuosos, né, daquela pessoa que está ali, né, usufruindo daquele imóvel, ela tem ali compromissos a serem cumpridos. E às vezes pode ser surpreendido com uma ação de despejo, uma ação que vai, né, colocá-los numa situação difícil. A importância do advogado nessa relação é uma importância que eu considero essencial. Mas, professor Rafael, eu gostaria aqui agradecer a sua participação. Concordo com o senhor, esse espaço que nós temos aqui no dia de hoje é muito pequeno para poder dar conta de um assunto tão importante.
Tá? Gostaria de agradecer aqui a sua presença. O nosso programa está de portas abertas aqui para te receber novamente. Então eu queria agradecer o convite novamente do professor Oscar para estar participando desse programa tão importante para a nossa sociedade. Agradecer a Docton TV por essa iniciativa e espero ter atendido ao convite do professor Oscar e ter atendido o anseio dos telespectadores com relação ao contrato de locação. Nós que agradecemos. O programa Direito em Foco pela Docton TV se despede. Até um próximo encontro.